Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, nós selamos este lugar com fogo, Pai. Declaramos agora que em tudo o Senhor está neste lugar, neste momento, e não há lugar melhor que esse aqui, Pai. Que nós possamos esquecer o almoço, quem está nos esperando, porque nós estamos diante de um Deus que tudo pode, que tudo vê, que pode todas as coisas sobre a nossa vida. Por isso, Pai, eu quero declarar sobre a vida do Gilberto, que o Senhor venha usá-lo, Pai. Porque se tem alguém que estuda a palavra nesta congregação, é esse homem. Na hora que ele para, às 4 horas, até a hora que ele vai dormir, 2 horas da manhã, ele fica, e eu creio que o Senhor tem algo para falar para a igreja, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos agora todo espírito roubador da palavra. Quebramos, anulamos e desfazemos a fúria do valente neste momento, em nome de Jesus. Olha, quando você for sair, a gente vai estar ungindo os casais por uma direção que o presbítero Diego teve, tá? E a sua vida vai ser muito melhor depois dessa unção. Amém, queridos? Quer que desliga? Não, deixa tudo ligado que eu tô com calor. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Mas são tantas coisas para falar. Gênesis Apocalipse vai ser a história, para você ter noção. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, primeiríssima coisa, é dizer que isso aqui, a Bíblia, é uma ferramenta, mas tão poderosa, se você soubesse, você passaria mais tempo com ela. Obrigado. Passaria mais tempo. Eu vou falar aqui algo. Olha só. Eu vou testificar aqui agora para vocês, para você ver como a Bíblia é um negócio terrível. São duas profecias. Para muita gente passou batido. Mas Deus, ele já sabia. Eu acho que faz mais de 2.600 anos que isso foi feito. Se você ler o livro do profeta Amós, o capítulo 1, você vai ver o que aconteceu lá no Oriente Médio, especificamente lá na Síria. Olha o que está dizendo aqui, ó. Amós capítulo 1, versículo 3. Ainda não comecei a pregar, só estou dando um. Eis o que diz Adonai: por 3 crimes de Damasco, não por 4, não o reverterei, por terem trilhado Gileade com um trilho de ponta de ferro. Enviarei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei as trancas dos portões de Damasco, eliminarei os habitantes de Bacbetalen, e o que sustém o cedro de Bet-Eden. Então o povo de Arã será exilado em Kir, diz Adonai. Final do ano, com um piscar de olho, aquele homem que estava no poder há mais de 50 anos foi removido. Talvez ele seja um dos maiores homicidas que exista hoje na face da terra.
O que foi testificado, que ele matou grande parte da população da Síria. Assad, família Assad. Hafez Assad, seu pai, já há mais de 50 anos atrás, havia tomado aquele país para si. E ele era aquilo que as pessoas chamavam de pelego do sistema. Ou seja, ele servia ao sistema. Não está aqui. Essa Bíblia que foi escrita há tantos anos atrás está dizendo isso. E o pior, o profeta continua falando, no versículo de número 6, olha o que ele fala. E as pessoas não... porque Israel... olha só. Eis o que diz Adonai. Por 3 crimes de Gaza, não por 4, não reverterei, por terem exilado toda a população e por tê-la entregado a Edom. Enviarei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá seus palácios. Eliminarei os habitantes de Hadod e o que sustém o cetro de Asquelon. Virarei minha mão contra Ecrom e o restante dos filisteus perecerá, assim diz o Senhor. O que aconteceu com Gaza? Se você lembrar, 7 de outubro, aquele povo entrou lá, era uma festa, uma rave, entraram lá e saíram matando todo mundo. Só que ninguém fala, mas levaram cativos e ainda estão mais de 200 pessoas, entre mulheres e crianças e velhos. O que Deus fez? Acabou com Gaza. Está aqui. Amós. Então o que eu quero dizer que esse instrumento que nós temos aqui é valiosíssimo. Eu diria a você, é o maior tesouro que nós temos. É o maior tesouro. Por que eu digo que é o maior tesouro? Você não tem noção. Mas nós estamos vivendo uma época e um tempo. Eu já tinha visto isso através das leituras. Mas diz que, principalmente os pequenos e a família, o diabo, olha só, diz que se levantou e desceu. As hostes desceram. Hoje, nós estamos vendo manifestações do inimigo que nunca nós havíamos visto. Nunca. E aonde ele está pegando? Família. Filhos. Como que ele pega? Aquele quadradinho que você tem na mão. Você anda com ele no bolso. Pais andam com os filhos. Filho, senta aí. Toma o celular. Dá na mão dele. É a babá eletrônica. Cuidado. Cuidado. Lembro aqui, não vou nem abrir, são muitas coisas para falar. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, Mateus 24 diz: cuidado com o engano, muitos virão em meu nome. Aí o que aconteceu? Sutileza do inimigo. As potestades do ar saíram do terceiro, do não sei que segundo céu, desceram, estão na terra e subiram do mar. Apocalipse. Por isso que eu falei para vocês que eu vou pregar de Gênesis Apocalipse. Apocalipse. Do Abaddon. Sabe o que é o Abaddon? Esse é o demônio que está surgindo. O espírito do engano. Muitos crentes
estão sendo enganados. Muitos crentes. Como é que é esse engano? Sutileza. Sutileza. Mas tem uma coisa para falar. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Porque ele não está brincando. Por isso que João falava, o diabo anda ao derredor, procurando tragar e ceifar as vidas. Você não tem noção o que aconteceu alguns anos atrás. As pessoas não falam. Por isso que é o engano. Você não escuta ninguém falando, mas as coisas acontecem. Você tem noção de quanto que é o faturamento por tráfico de criança no mundo? Mais de 30 bilhões de dólares. É mais do que o tráfico de droga. Tráfico de órgãos. Apocalipse, vai lá e você vai ver. É a mesma coisa. Então, para isso, tem uma solução. Que é agora que a gente vai começar a falar. Senhor, me dá unção, poder e graça, para que eu possa revelar aquilo que está no teu coração, Pai. Amém, queridos? 2 Coríntios capítulo 5. Dá uma olhada aí. 2 Coríntios capítulo 5 diz assim: sabemos que quando as tendas que nos servem de morada forem desfeitas, teremos uma edificação permanente da parte de Deus, uma construção feita por mãos não humanas, para habitarmos no céu. Porque desta tenda, o corpo terreno, gememos pelo desejo de ter à nossa volta o lar celestial, que será nosso. Com ele não seremos achados nus. Sim, enquanto estamos neste corpo, gememos por nos sentirmos oprimidos. Lucas 17, Jesus já dizia isso. Não se trata de desejo de nos livrarmos de alguma coisa, mas de acrescentar-lhe algo para que a morte possa ser engolida pela vida. Além do mais, o próprio Deus nos preparou para isso, e como o Senhor nos deu o seu Espírito. Agora a gente voltando lá no Éden, Gênesis capítulo 2, se você for olhar, o Senhor, Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E aí, Ele deu essa incumbência a Adão. Adão, você dará nome a todo ser que vier sobre a face da terra. Ou seja, se você olhar o capítulo 2 inteiro, você vai ver que Adão, ele mantinha um diálogo constante com o Senhor. O que significa isso, querido? Ele tinha comunhão com o Pai. Falava de família? Falava de esposa? Ele só tinha tete a tete com Deus. Só que tudo que ele criou, ele dizia assim: isso é bom, e isso é bom. Se você olhar no final do capítulo 2, diz assim: não é bom que o homem viva só. Então, teria que haver alguma coisa. E aí o que ele fez? Vamos dar uma olhada lá. Vamos ver o que ele fez.
Gênesis 2. Senhor, me dá graça. Senhor, eu não consegui dormir essa noite, viu, queridos? Por causa disso aqui. 2:21. Então Deus fez um sono profundo cair sobre a pessoa. Mas tem um negócio aqui. Ó, o versículo 18 ele está dizendo isso, ó. Deus disse: não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-la. Só que você percebe que quando Deus está falando aqui no capítulo 2, preste atenção, ele não está sozinho. Você percebeu? Você não percebeu. Mas se você ler, você vai ver que ele fala assim: façamos, criemos. Significa o quê? Quem estava junto com ele? Jesus Cristo. Então, o Cordeiro foi imolado antes da criação do mundo. Jesus Cristo estava ali com ele. Significa o quê? Adão, primeiro, ele tinha comunhão com Deus. Depois, as demais coisas foi o que Deus fez. Da costela de Adonai, Deus tirou a pessoa. Olha só. Vou falar um negócio aqui. 24. A pessoa do sexo masculino disse: até que enfim. Significa o quê? Que ele estava necessitado de uma companhia. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, Isha. Isha, porque foi tirada do homem. E eles se tornaram uma só carne. Então, o princípio da família é primeiro Deus, depois a esposa, depois os filhos. Está aí aqui, ó, Gênesis. Primeiro Deus, depois a esposa, depois os filhos. Mas essa tenda que Paulo estava dizendo é algo sublime, muito sublime. Êxodo 25, vamos lá, Êxodo 25. Essa é a tenda, esse é o lugar, esse é o tabernáculo, esse é o lugar que você tem que ter comunhão com o Pai. Não é primeiro a sua família, não, primeiro você com Ele. A Bíblia está dizendo isso aqui. Não é conto de fadas nem carochinha, nada. Não, a Bíblia está dizendo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia várias vezes. O próprio português fala, até as vírgulas você tem que entender. Queridos, eu não dormi essa noite, volto a repetir. Êxodo 25. Quando Moisés disse o Senhor disse a ele: fale ao povo de Israel que faça a coleta para mim, aceite contribuições de quem quiser colaborar, de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelo de cabra, peles tingidas, carneiros e couro fino, madeira, acácia, azeite, para a luz, especiarias para o óleo de unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe.
8. Eles devem erigir para mim, um santuário para que eu viva entre eles. Para que eu viva entre eles. Entendeu aí? Erijam de acordo com tudo que eu mostrar a você. 10. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, 1,14 de comprimento, 68 centímetros de largura, revista com ouro puro, revista pelo lado de dentro e de fora. Coloque uma moldura de ouro em torno da sua parte mais alta. O que é o ouro? O que representa o ouro? Glória de Deus. É uma representação. Então aqui dentro de você tem que existir a glória de Deus. Amém, querido? Outro algo importante: molde 4 argolas de ouro para ela e prenda-as nos 4 pés, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia, revista com ouro. Coloque as varas nas argolas dos lados das arcas, use-as para carregar a arca. Significa essa argola? Significa que você às vezes sozinho não pode dar conta de tudo. Então você precisa ter uma pessoa que você possa, nem tudo, confidenciar algumas coisas. Você entendeu? Você não é o único sozinho. Então às vezes você precisa ter o apoio de alguém. A oração, ora por mim. A argola significa apoio. Apoio. Para você levar, você tem que precisar de apoio. Então você precisa ter o apoio. Entendeu aí, não? Não faça tudo sozinho. Eu jejuo, eu vou orar. Não. Outra coisa. Vocês precisam orar mais pelo ministro da igreja. Porque o bombardeio é grande. Viu? O bombardeio é grande. Vamos mais. As varas devem permanecer nas argolas, mas não devem ser removidas dela. Deve colocar no interior da arca. O testemunho eu darei a você. E o tamanho dessa arca? Qual o tamanho do seu coração com Deus? Olha o tamanho. Sabe qual que é o tamanho? O tamanho é quanto? É o quanto você pode suportar de Deus. Sabe por quê? A palavra diz que adoração significa prostrar. Então o que ele quer dizer? O que Adão fazia? Ele adorava o Senhor o dia inteiro. Quem dava os nomes para Adão? O Senhor. Então ele vivia. Por isso que Moisés, quando ele entrava na tenda, a nuvem cobria. Significa nuvem. A unção de Deus descia. Então o que você tem de Deus, aquilo que Deus está colocando no seu coração, é aquilo que você pode suportar. Mas quanto que é isso que eu posso suportar? Primeiro, tira as tranqueiras do coração. Tira as tranqueiras. Senão você não vai suportar muita coisa de Deus. Que o que Deus tem para você, olha aqui. Ai, Deus. Você sabe o que ele tem para você, Deus? Você já viu a arca? O que faz a arca? Como é que é a arca? 2 querubins, não é?
2 querubins? Tem. Um do lado do outro, um de costa para o outro. Como é que o querubim está? Assim, ó. Significa o quê? Que ele está avançando, que ele está sobre velocidade. Deus tem velocidade. Deus tem estabelecimento. Deus tem alcance para você. Entendeu? Deus tem alcance. Deus tem estabelecimento. Como é que é isso? Na área profissional, física, conjugal, ministerial, financeira, tudo. Deus, ele faz isso, ó. Por isso que a arca tem 2 arcanjos. Ei, você percebeu o tamanho de Deus? Não? Hã? É grande, né? É grande, né? Por isso que Deus fala, se você não perdoa uma pessoa, você fica impedido. Você tem... Quem já entrou num cofre aqui? Quem já entrou num cofre? Eu já entrei no Banco do Brasil, na agência central, eu entrei no cofre forte. Sabe quanto tem o cofre forte? 1,5 metro de espessura. E a profundidade do cofre, sabe quanto tem? 2 metros de aço puro. Eu fiquei trabalhando ali, nós tínhamos que entrar lá dentro para dimensionar o tamanho daquele cofre. Na época eles iam fazer um centro cultural naquele Banco do Brasil. Então a gente escavou tudo as áreas para descobrir como é que era a fundação. Então tem 1,5 metro de porta. Imagina a pessoa que não perdoa. Quantos metros deve ter a parede do coração, né? Ei, ó, falo para você. A vida nossa aqui na terra se resume em prostração ao Senhor. Prostração ao Senhor. Sabe por quê? Quando você se prostra ao Senhor, as coisas começam a evoluir para você. As coisas começam a acontecer para você. Viu? Por quê? Que você vê no livro dos profetas dizendo que o povo, o rei fez aquilo que era mal ao Senhor e tal, e tal, e tal. Porque as pessoas achavam que o poder, eu sou rei. Por que existia um rei e um profeta naquela época? Porque o profeta tinha autoridade e o rei comandava. Hoje não existe mais. Então, já entendeu o que é tabernáculo. Agora, o que é mais importante que a gente precisa entender, olha só, no livro de Lucas, capítulo 1 do livro de Lucas, vamos lá. O que é mais intrigante nessa história, acho que é aqui, Daniel. Meu Deus, Deus ia falar sobre Daniel, mas não vou falar hoje não. Lucas, capítulo 1, né? Lucas capítulo 1. Quando o sacerdote Zacarias recebeu a revelação de que a sua esposa iria ter um filho,
Lembra disso? Olha lá, então, vamos ver aqui o que fala. Estou cortando a mensagem, viu, gente? Tô com a cabeça voando. Lucas. Ai, Deus. O que acontece é o seguinte, quando eu começo a lacrimejar o olho, eu não enxergo bem. Então vamos lá. Aqui. Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem, isso tudo foi depois que o Senhor Jesus veio ao mundo. Este homem, ele era considerado justo, temente a Deus. No 8º dia, versículo 21, capítulo 2. Data da realização da Brit Milá. Foi-lhe dado o nome de Yeshua. Lembra lá no livro de Gênesis, quando Abraão teve Isaac? No 8º dia ele foi desmamado. Mesma coisa aconteceu aqui com Jesus, tá vendo? No 8º dia foi-lhe dado o nome de Yeshua, usado pelo anjo para chamá-lo antes da sua concepção. Aí olha só, 22. Ao chegar o tempo da purificação, de acordo com a Torá de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Adonai. Como era escrito na Torá de Adonai, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado a Adonai. E também para oferecer o sacrifício de um par de rolinhas ou 2 pombinhos, de acordo com a Torá de Adonai. Hoje não se faz mais isso. Mas antigamente, quando nascia um filho, você teria que levar uma oferta ao Senhor. E era essa aqui a oferta. Agora presta atenção. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um Zadik. Zadik é um justo, piedoso, olha só, ele esperava ansiosamente pela consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, ele era o homem que tinha comunhão com Deus. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Messias, Adonai. Movido pelo Espírito, foi ao pátio do templo. Quando os pais trouxeram o menino Yeshua para lhe fazerem o que requeria a Torá, Simeão tomou nos braços e disse uma brachá a Deus, uma consagração. Brachá significa consagração, dizendo: agora, Adonai, de acordo com a tua palavra, teu servo pode partir em paz, porque vi com meus olhos tua Yeshua, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz que levará para revelação aos gentios, e a glória a teu povo Israel. Ou seja, ele foi um daqueles que andou com Deus.
e ele esperava. Teve mais uma outra senhora aqui também. Então, amados, Jesus Cristo era o próprio tabernáculo. O que Adão fazia lá atrás, este homem, ele viu com os próprios olhos. Você tem noção do que representa isso? Por isso que ele disse que eu posso morrer agora. Porque eu vi. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque eu e você, nós somos responsáveis por esse templo aqui, a casa de Deus. Você percebe? Nós somos responsáveis. Agora eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo em função desses demônios que estão atuando na face da terra. Presta atenção, olha só. O Brasil, vou começar pelo Brasil. Eu lembro que há 2 anos atrás, início de janeiro, caiu uma tromba d'água lá em Ubatuba, Caraguá. Vocês lembram disso? Maresia, todo mundo ficou sem casa, né? Só que desse ano, ela veio para sul do Brasil. Foi lá em Camboriú, Florianópolis. Está lá. No Japão, nós tivemos um terremoto de 7.0, numa região densamente populosa. Vocês não percebem, mas dizem que a África está se abrindo. O meio leste da África. Viu? Vai se separar. Sabia disso? A Etiópia, Sudão, está se separando. As pessoas andam na rua, de repente aparece um precipício, Senhor. São forças. Quando os demônios eles atuam, você vê manifestações. Tem outra. Nós estamos agora sofrendo a influência da Laninha. Aumenta a temperatura do oceano, o Atlântico, e diminui do Pacífico. Outra coisa. Essa semana eu contei, só uma passada assim que eu dei de relance, tinha 50 vulcões explodidos pelo mundo. 50. Mais uma coisinha. Você sabe que todos os continentes estão em guerra. Não é só Ucrânia. Todos. Eles não falam. A China quer tomar conta da Groenlândia. A China quer tomar conta do Panamá. A África está perdendo a soberania que era francesa, está sendo colocada nas mãos dos russos. A China vai invadir Taiwan. A Europa está falida. Escute aqui, França, Alemanha, Itália, vocês vão ver as pessoas mendigando pão na rua. Lembra que falavam que a América Latina é país de terceiro mundo? Vocês vão ver isso lá. Sabe o que é isso? A mão de Deus. Mão de Deus. Viu aqui o livro de Amós, capítulo 1? Ele escreve. Então, o que eu quero dizer, nós temos em nós um tabernáculo,
E quanto mais nós cuidamos deste tabernáculo, nós passamos pelo fogo e não nos queimamos. Lembra? Daniel, na fornalha de fogo ardente, ele entrou lá e saiu. Ao livro de Apocalipse diz que não, o pão e o vinho, tudo pode perecer, menos o pão e o vinho. Ou seja, o seu alimento e o seu pão diário, o Senhor vai suprir. Não importa as guerras, não importa as falências. Esse ano, o Senhor está trazendo as riquezas que foram solapadas deste país, nas mãos dos justos. Faz assim. Recebe. 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 Quando eu faço assim, ó, a minha mão fica, meu Deus, fica ouro. Fica assim, ó. Eu vejo Deus. Oh, meu Senhor. Deus está trazendo isso que é engraçado. Quanto mais tem, mais receberá. Deus está entregando para você. Você já tem, mas Deus está te entregando mais. Ele está dizendo. Mais. Olha. Meu Deus. Ontem eu estava vendo algo. Presta atenção. Nós temos de Deus, olha só. Lembra da Sulbet? Lembra da Sul? Então, nós temos a capacidade de Deus de chamar à existência as coisas que não existem como já se fossem. Então, por exemplo, adquirir uma habilidade. Deus fala muito comigo, sabe aonde? Na internet. Existe na internet, quem conhece computação sabe, diz que é um logaritmo, um número. Eu me lembro que na faculdade a gente fazia muito isso. Programação. Então, por exemplo, todas as coisas na internet é representada através de número. É isso, Leandro? Não é isso? Então, através de número. Só que se você pode chamar à existência algumas coisas que não existem. E o Senhor faz isso comigo. Às vezes eu gostaria de ver algo que me chamou a atenção alguns anos atrás. Aí eu coloco lá e vem. Então, queridos, você pode chamar para a sua vida aquilo que não existe. Deus lhe deu autoridade para isso. Deus lhe deu autoridade para isso. Saiba disso. Amém? Agora, o que nós não podemos, em hipótese alguma, é chamar a existência. Demorou um dia. Não desacredite. Não desconfie. Não desconfie. Sabe por quê? Aí você vai entrar naquela fase. Um dia para Deus é como 1000 anos e um ano é como um dia. Tá? Então é isso. Sempre quando eu faço algum pedido para o Senhor, normalmente eu esqueço.
Aliás, ando muito esquecido ultimamente. Mas eu acho bom isso. Eu acho bom isso. E quero dizer para vocês, quem está na fase dos 30 aos 50, aproveitem e peçam. Faça, é aquilo que eu falei, Betioga. E agora eu vou falar aqui. Eu acho que pouca gente viu. Mas é o seguinte. Deixa eu falar aqui, presta atenção no que eu estou falando. É o seguinte. Vocês já leram um livro de Juízes? Quem já leu o livro de Juízes? Capítulo 6. O que diz o livro de Juízes, capítulo 6? Gideão, tá certo? E o que Gideão fez com o Senhor? O que ele fez? Ele fez petição ao Senhor. Ele fez um pedido ao Senhor. E aí Deus ia lá e mostrava para ele. Tá certo? Só que Gideão, ele sabia o que ele estava pedindo para Deus. O resumo da história de Gideão é o seguinte: você, quando orar, ora específico naquilo que você quer. Gideão, quando orou, falou: Deus, chove, cai neve aqui e ali não. O que Deus fez? Caiu neve aqui e ali não. Molha ali e aqui não. Isso é oração específica. Foi o que Gideão fez. Seja um Gideão. Aprenda a orar. Especifique o que você quer. E eu tenho certeza que o El Shaddai vai cumprir. Eu tenho certeza. O que ele fez na vida de Gideão, todos que estão aqui são exemplos para nós seguirmos. Estava tomando banho ontem e Deus falou comigo: o Gideão. Lembra do Gideão? Pois é. Amém, queridos? Você está aí? Cadê o Ele? Aí, Ele, tudo bem? Tudo bom, né? Graças a Deus. Outra coisa, Deus manda falar para a igreja. Lembra que eu fiz assim? Avançando? Deus está avançando? Deus está avançando essa igreja. Tá bom? Deus está avançando. E Deus fala para mim e para você: te prepara, porque esse ano você vai trabalhar muito. Aleluia. Muito. 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 Maravilha. Viu? Eita. Ei, eu vejo você feliz da vida, num quarto, numa maternidade, esperando ele chegar e falando assim para ele: olha a carinha. Glória! Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Seja específica com Deus. Entendeu? É isso. Nós temos que ser chatos com Deus, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos tesouro do Senhor. Tudo que existe. E outra, olha que Deus falou comigo.
Ele falou assim: você não tem noção, quando eu falo com as pedras, quando eu falo com os montes, quando eu falo com fogo sobre o planeta, eles me obedecem. Queridos, se você é um filho de Deus, ordene e as coisas vão acontecer. Aleluia. Amém, queridos? No tabernáculo, o sacerdote, ele tinha que entrar limpo. Tanto é que Zacarias, quando entrou, ele tinha uma cordinha, um sininho. Se ele tivesse em pecado, ai, o que Deus ia fazer com ele? Morria. 12:24. Então, queridos, tudo isso que eu falei se resume numa coisa. Gostoso. Se resume numa coisa. Você precisa arrancar tudo que não presta dentro de você. Jogue para o abismo das trevas. E eu tenho certeza que esse Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que você está imaginando. Porque o livro de Jeremias diz que os caminhos do Senhor são maiores que os meus. Isaías, que os meus caminhos não são os seus caminhos, as minhas alturas não são a altura que você consegue enxergar. Deus, ele enxerga alto. Por isso que você tem que confiar nele. Amém, amados? Eu creio, você terá muito trabalho esse ano, porque a glória de Deus está aqui, a glória do Senhor está aqui. Amém, queridos? Quero desejar a você um ótimo ano, e que as misericórdias, olha só, deixa eu falar aqui a última. Calma, pastora, está nervosa? Então não vou nem ler. O livro de Números diz no capítulo 6 que Deus levantou do trono e abençoou o povo. Então Deus está abençoando você no dia de hoje. Você vai em paz. Que as misericórdias sejam renovadas a cada dia. No nome de Jesus eu quero ouvir um amém. Amém. Tchau. Amados, vamos ficar em pé.